Meus amigos, está ocorrendo algo incomensuravelmente inédito no Brasil. Está iniciando de maneira já bastante profunda um grande embate entre uma poderosa e necessária autoridade reguladora dos bancos, que é um órgão público, o Banco Central, que é autônomo no Brasil e não deve satisfação ao STF. O embate, então, entre esse Banco Central, que é uma autoridade reguladora, um órgão público de alta credibilidade no mundo inteiro, o nosso Banco Central. Embate do Banco Central com quem? Com o STF, encabeçado por Toffoli e Alexandre de Moraes, e também, no meio desse embate, o poderoso setor financeiro brasileiro. O poderoso setor financeiro brasileiro. Eu me refiro a quê? Nós estamos vendo um escândalo que nasce e não cansa de ter fases de explosão dentro do STF. Nós estamos vendo a mulher de um ministro com um contrato de 129 milhões com um banco. Dizem as autoridades e o setor financeiro amplamente conhecido como banco fraudador. Estamos vendo jornalistas e jornais de credibilidade trazendo matérias potentes, devastadoras, com base em fontes do mundo político, do mundo jurídico, do setor financeiro, dizendo que o doutor Moraes pressionou o Banco Central, que é órgão público, o Banco Central, autônomo, não deve satisfação ao STF, não deve satisfação a Lula, dizendo que o Moraes pressionou então o Banco Central para favorecer ao banco privado, que é o Banco Master, que sua esposa prestava serviço como advogada. Supostamente, porque até agora não surgiu uma vírgula de prestação de serviço comprovado. E o Dias Toffoli, onde surgiu nisso? Onde surgiu isso, Dias Toffoli? Vejam, essa situação, o que é que havia? O que é que havia? Um banco master, que é uma entidade privada, com um comportamento muito estranhão no setor financeiro já há bastante tempo e vinha sendo acompanhado pelos outros bancos, ou seja, observado pelos outros bancos, o comportamento extremamente controverso do ponto de vista técnico, que é o Banco Master. Esse banco, um banco muito estranho, contrata o escritório da mulher de Moraes e dos filhos de Moraes. Então, surge o Banco Regional de Brasília, o BRB, com interesse de comprar esse Banco Master. Bom, aí entra em jogo o quê? Quem entra no jogo? O Banco Central. Chama-se Banco Central, mas é uma entidade pública, federal, é uma autoridade reguladora monetária do Brasil. É uma instituição extremamente respeitada, extremamente necessária para a nossa economia. O Banco Central fez o papel dele, verificou que essa operação, qual operação? A compra do Banco Master pelo Banco BRB não poderia ser concluída porque havia indícios de fraudes. O Banco Master, que estava querendo ser vendido para o BRB por dezenas de bilhões de reais, estava numa situação praticamente fictícia. E aquela operação poderia significar e redundar em grande risco à economia, ao setor financeiro nacional, enfim, a tudo que diz respeito, vamos dizer assim, à saúde financeira e econômica do país. O Banco Central, então, o Banco Central é o órgão público, não só não permitiu a operação de compra do Banco Master pelo Banco BRB, como também tratou de determinar a liquidação, o final, por assim dizer, do Banco Master
para quem advogava a doutora Viviane de Moraes, mulher do Moraes. Bom, na sequência disso, veio uma sucessão de escândalos e de medidas processuais jurídicas tomadas, enfim, por gente que tinha negócios com o Banco Master, procurando buscar o ressarcimento de seus prejuízos, etc, etc. Ocorre que, originariamente, esses processos do Banco Master, a competência, o lugar de onde deve se tramitar processos que tem a ver com o Banco Master para quem advogava a mulher de Moraes, essas ações não eram para tramitar no STF. Mas Toffoli, surgiu o Toffoli e disse: quem tem que analisar essas questões do Banco Master somos nós do STF. Por quê? Para proteger a saúde financeira do país. Por quê? Porque Toffoli quis, de repente outros amigos dele também no STF assim o desejaram. Ocorre que Toffoli é amicíssimo pessoal de um dos advogados da cúpula do Banco Master. Então a Toffoli avoca para o STF a competência de julgar qualquer situação relativa ao Banco Master e faz mais. Viaja para o Peru, para Lima, capital do Peru, para assistir o jogo da final da Libertadores, agora há pouco, no avião de um dos diretores do Banco Master e na companhia de um advogado que é seu amicíssimo, um dos advogados do diretores do Banco Master, seu amicíssimo. Quando volta para o Brasil, depois de fazer esse escândalo, que é viajar com uma das partes, não foi a primeira vez, Toffoli também já foi para Londres, nesse mesmo avião, então a relação é profunda. Isso está na mídia. Toffoli, quando volta para o Brasil, faz mais. Decreta sigilo absoluto de tudo que diz respeito ao Banco Master e coloca dentro do seu gabinete, coloca sob custódia do seu gabinete todas as provas relativas às situações do Banco Master. Aí eis que surge do outro lado o amigão do Toffoli, também outro amigão, o Alexandre de Moraes, começa a ficar encurralado. Porque a Malu Gaspar, do jornal O Globo, publica, chega a Malu Gaspar, por meio de uma de suas fontes, um contrato que ninguém conhecia. O contrato da mulher de Moraes, o escritório da mulher de Moraes e dos filhos, contrato que dá conta, um contrato de 129 milhões de prestação de serviços, ninguém nunca viu esse serviço, 129 milhões, um contrato desde 2024. Ela vinha recebendo 3,6 milhões de reais por mês, a dona Viviane Bassi. E depois outro escândalo na sequência desse. Também o jornal Globo, por meio do Malu Gaspar, depois a Folha de São Paulo, depois o jornal Estado de São Paulo, etc, etc, dando conta de que o Moraes pressionara muito as autoridades do órgão público Banco Central para que o Banco Central, naquele tempo, antes de o Banco Central, como eu disse, negar a operação de compra do Master pelo BRB, Moraes lutou muito, chegou a ligar apenas num dia 6 vezes para o Galípolo, presidente do Banco Central, pressionando que o Banco Central, que é órgão público, eu repito, liberasse a operação de compra e venda do Banco Master. É porque fala-se Banco BRB, entidade privada, Banco Master, entidade privada, e fala-se em Banco Central, só para vocês não confundirem. Quando Banco Central, todos sabem, é um órgão público que no Brasil, e Lula e o PT odeiam isso, e parece que o STF também, mas o Banco Central é autônomo, tem autonomia. Isso se fez há algumas décadas no Brasil, por meio de lei, o Banco Central se tornou autônomo. Isso fez muito bem à nossa economia. Por quê? Porque o Banco Central passou a fazer o seu trabalho, regulando as outras entidades monetárias e financeiras, sem a influência da política, porque onde a política está, há corrupir. Infelizmente tem sido assim no Brasil. Então, tem uma gentalha que está na cúpula das instituições que odeia a autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central impede que as raposas coloquem a mão nos ovos de ouro do galinheiro. É isto. Mas, bom, Toffoli não parou.
Toffoli não para. Moraes está tentando responder, explicar o inexplicável. E a mídia está em cima dele. A mídia acordou. E Toffoli, por sua vez, não parou. Toffoli, que é o relator dos relatores do caso agora envolvendo o Banco Master. Toffoli marcou para 30 de janeiro, é um negócio insólito, diferentão, uma acariação entre um diretor do Banco BRB, que tentava comprar o Banco Master, o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, e aí é que surge aquilo que deixa todos pasmos no país nesse momento. O Toffoli convocou também para estar nessa acariação um chefe do setor de fiscalização do Banco Central, que é o órgão público, o Banco Central. Autoridade reguladora, o Banco Central. Um servidor público que fez o trabalho dele. E o trabalho dele resultou em o Banco Central não autorizar a operação entre o Banco BRB e o Banco Master. E agora este homem, esse diretor, este servidor público, está sendo colocado ao lado de gente acusada de fazer traquinagem. Toffoli quer colocar os três para cariar, cara a cara. Então, ali pressionar os três. Mas por que é que o servidor público, que não há indícios nenhum de que ele praticara qualquer ato incompatível com o serviço público, por que é que o servidor público, que personifica ali o Banco Central, está sendo colocado nas cordas por Toffoli? Essa é a pergunta que se faz. Por que é que está se marcando uma acariação para um dia 30 de dezembro, colocando um servidor público, até agora de reputação ilibada, não há nada contra esse servidor, para ser acariado, pressionado, colocado contra a parede junto com os outros dois que dizem que são pombos muito sujos? E mais, uma coisa inédita, por que é que se está marcando uma acariação antes mesmo de se averiguar a necessidade da acariação? Porque vejam vocês, a acariação, veja, o Toffoli marcou primeiro a acariação, para depois marcar os depoimentos individuais dos três que serão acariados. Olha, veja só, a acariação é um procedimento previsto no Código de Processo Penal. Todavia, há que ter necessidade da determinação da realização da acariação. Por quê? Quando é que surge a necessidade de uma acariação? Quando? Primeiro, tem que ter havido depoimentos dos envolvidos, dos suspeitos, daqueles que estão sendo chamados a ajudar no esclarecimento dos fatos. Então, pensemos, fulano A, fulano B, fulano C. Bom, como é que surge um procedimento, um inquérito? Para o inquérito surge, no bojo de um inquérito, fulano é ouvido, Beltrano é ouvido, Ciclano é ouvido. Bom, se sobre os mesmos fatos, as versões de fulano, Beltrano e Ciclano forem tão estapafúrdias, tão contraditórias entre si, cada um tem uma versão, alguém está mentindo. Aí sim, depois desses depoimentos altamente contraditórios entre si, é que há a possibilidade, por meio de necessidade, de esclarecer os fatos, surge a possibilidade, então, de surgir uma acariação, que é outro ato, que é o ato, então, de, olha, já que eu ouvi vocês lá atrás, em fase de depoimento, e vocês estão tão contraditoriamente entre si com as suas narrativas, com as suas versões, vamos agora ver aqui, vamos espremer aqui para ver quem é que está mentindo mais, quem é que está falando a verdade, etc. Entendem isso? O Toffoli, todavia, não. Ele marcou uma acariação sem mesmo haver contradição entre as versões. Por quê? Porque sequer havia versões, porque sequer Toffoli havia ouvido em depoimento, em termos de declarações, esses três que ele quis de logo acariar. Então isso é uma esculhambação. Vamos dizer a palavra que realmente é o que surge aqui. Ninguém aqui é tolo. Nós temos um mínimo de conhecimento jurídico.
A população hoje em dia tem um mínimo de conhecimento jurídico, porque tem muita gente explicando como eu estou explicando aqui agora. Percebem isso? Isso é um escândalo. Não à toa, a grande mídia acordou e está deixando o reizinho Toffoli e o Moraes nus. A Federação dos Bancos do Brasil, a FEBRABAN, também está em cima disso. O jurídico do Banco Central está fazendo um trabalho excelente. O Banco Central é a autoridade reguladora monetária brasileira. Vejam, o Banco Central, por meio do seu jurídico, dentro de um recurso destinado ao STF, visando que o STF suspendesse essa maluquice do Toffoli, dessa cariação, o Banco Central falou o seguinte: parece que o ministro quer constranger esta autoridade monetária, quer constranger os servidores desta autoridade monetária, qual seja o Banco Central, que fizeram o seu trabalho, apontando que seria um grande prejuízo para a nação, uma vez que essa operação seria uma operação praticamente baseada em fraudes. E o Toffoli teve o disparate de sair com a seguinte, quando o Toffoli negou suspender a cariação e manter a cariação, o Toffoli saiu com a seguinte frase: que o diretor do Banco Central, que é a autoridade reguladora, que é, portanto, um servidor público, que o diretor vai participar da cariação, sim. Ele não é investigado, vírgula, mas o inquérito, diz aqui o jornal o Globo, com as palavras de Toffoli, o inquérito tange a atuação da autoridade reguladora. Esta expressão. Primeiro ele disse: vou manter a cariação, mas fique tranquilo, o servidor público do Banco Central não é investigado. Mas o inquérito tange a atuação da autoridade reguladora. O que é que significa a expressão, inclusive uma expressão dúbia, tange a atuação, o inquérito visa... O inquérito tange a atuação da autoridade reguladora. Está dizendo que o inquérito também vai investigar a atuação do Banco Central num caso em que o Banco Central teve a coragem de impedir uma transação que muitos dizem, e o próprio banco diz, fraudulenta. O Banco Central. Então, vejam, está estranho. Nós não estamos afirmando, mas está ficando estranho. Parece que, de fato, a autoridade judiciária, que é o Toffoli, quer constranger um órgão público que fez o seu papel, que fez o seu trabalho. É muito estranho porque é o Toffoli que não era para estar atuando nesse procedimento, porque deveria se dar como suspeito, porque ele é ligado e ele é próximo a uma das partes, ou seja, ao advogado do Banco Master, ao diretor do Banco Master. O Toffoli anda por aí de avião. Agora mesmo eu acabei de dizer, foi para a Libertadores de avião de um dos diretores do Banco Master. Então é um escárnio. Nós estamos vendo, o Toffoli tem a pachorra de duvidar da atuação do Banco Central, que é órgão público autônomo, mas nesse país ninguém pode duvidar do STF. Se duvidar do Toffoli do STF, vai preso. Mas nós estamos vendo um ministro do STF que anda de conversinha, que anda de avião com uma das partes, esculhambando o Banco Central. Então o STF é intocável, mas o STF está esculhambando o Banco Central, que é a autoridade monetária autônoma. E diga-se de passagem, neste país até hoje, nunca houve sequer suspeita de qualquer coisa errada que o Banco Central tenha feito, desde que o Banco Central é autônomo. Isto vai feder muito ainda. Nós estamos vendo, eu repito, comecei o vídeo dizendo, nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos como será o desfecho disso. Porque a atuação do Toffoli, e ele está representando o STF, neste particular, neste procedimento, é algo estranhíssimo. E nós temos do outro lado uma reputação ilibada que tem o Banco Central. Este órgão público autônomo nosso, a autoridade reguladora monetária, o Banco Central. De outro lado, nós temos a poderosa Federação dos Bancos Brasileiros, a FEBRABAN, que está, inclusive, denunciando por aí
que esta atuação do Toffoli é no mínimo equivocada. E vocês sabem o que eles querem dizer com esse no mínimo equivocada. Parece, pessoal, que o STF está assim se descasando da realidade nacional. Parece que, de fato, nós estamos entrando numa crise em que eles estão tomando uma série de atitudes desesperadas, não se sabe, para garantir o quê? Dê seu like, inscreva-se, confiram a sua inscrição, comentem. Eu estou tentando fazer o vídeo de maneira cuidadosa, então comentem de maneira também cuidadosa, não sejam tolos. O que mais? Compartilhem, comentem, vá até a aba Seja Membro, torne-se membro desse canal. Essa matéria, esse meu vídeo, eu fiz baseado, vou dar as fontes, eu fiz baseado em matérias do Poder 360, como esta matéria aqui, Toffoli nega recurso do BC e mantém a cariação em inquérito do Master. Em outra matéria do mesmo Poder 360, Toffoli quer depoimentos separados antes de acariar Master, mas ele marcou a cariação primeiro, como eu expliquei. Então é isso que é o esdrúxulo. Outra matéria do mesmo Poder 360, Toffoli nega recurso do BC e mantém a cariação em inquérito do Master. Matéria da CNN também que me baseei, Toffoli mantém a cariação no caso do Banco Master e rejeita recurso do Banco Central. Matéria da CNN Brasil, associações financeiras divulgam nota de apoio ao Banco Central, no caso Master. Ou seja, a Febraban, os bancos, né? E o pior é que nesse caso eles têm razão. Nesse caso os bancos têm razão. Nunca se viu isso. Nunca se viu isso. Isso o que é isso que eu acabei de explicar? Tudo que eu acabei de explicar. E também me baseei em matéria de O Globo, matéria de título Diretor do Banco Central não é investigado, mas inquérito tange a atuação da autoridade reguladora de Toffoli. São essas as fontes.